Olá a todos e a todas. Meu nome é Raquel de Oliveira Salles. Eu sou professora de Biologia das redes pública e privada da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, e mestre em ensino de Biologia. O trabalho que eu vou apresentar a vocês tem o título de Formação de Professores de Biologia e Educação Ambiental, Percursos Possíveis na Perspectiva da Subjetividade. Trata-se de uma parte da minha dissertação de mestrado que foi desenvolvida junto ao Prof. Bio, que resulta de uma parceria entre a instituição UFMG e a UFJF, especificamente no campus de Valadares. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Maria Gabriela Parente Bicalho, que é professora da UFJF do campus de GV, e do professor Tiago Martins Santos, que é professor da Univale, também na mesma cidade. Do ponto de vista do enquadramento, ela pode ser incluída no eixo temático dos processos formadores da educação formal e não formal, e é uma pesquisa do tipo teórico. Para a construção do problema de pesquisa, nós levamos em consideração a minha formação, numa licenciatura sem uma formação específica em educação ambiental, e as minhas angústias como professora, que precisa exercer educação ambiental num cenário de múltiplos saberes, valores e crenças. Diante desse confronto entre discurso e prática, a questão que eu construí foi como que se forma um professor de biologia para atuar em educação ambiental. Além disso, frente ao questionamento desse evento, que é sobre o papel desse trabalho para impulsionar a transição diante da crise atual, o que nós percebemos é que existe uma demanda para uma transição para uma sociedade mais sustentável e que, nesse contexto, os professores de biologia são fundamentais na implantação de educação ambiental. À medida em que nós fomos refletindo sobre esse cenário, nós percebemos que era possível justificar nossa preocupação considerando as diferentes propostas de educação ambiental que já foram abordadas por vários autores. Eu destacaria aqui Carvalho, Assato e Assover, os parâmetros legais, principalmente por meio da Política Nacional de Educação Ambiental, alguns conceitos relacionados à subjetividade, principalmente o conceito de sujeito ecológico e o conceito de topofilia, as diversas práticas ambientais. E isso tudo fazendo com que a educação ambiental não seja uma coisa pronta e acabada, mas sim constante construção. Essas nossas reflexões nos conduziram à seguinte constatação: as reflexões teóricas e a existência de parâmetros legais que norteiam a educação ambiental não são garantias de que ela efetive sustentabilidade. A nossa intenção, então, é contribuir de alguma forma para que os professores de biologia em exercício possam melhorar sua formação e esperamos que dessa maneira eles consigam avançar para práticas mais integradoras que levem em consideração a relação entre natureza e sociocultura. Ao iniciar o trabalho, nós fizemos uma consulta de alguns artigos de estado da arte, que são esses 4 que estão listados aí. Logo a seguir, nós passamos a uma fase de levantamento de dados na base de dados da Cielo entre os anos de 2008 e 2018. Para isso, nós usamos 3 conjuntos de palavras-chave: formação de professores em educação ambiental, formação de professores biologia e educação ambiental e subjetividade. Dessa forma, nós chegamos a 46 artigos e durante uma triagem, considerando os títulos e os resumos, nós eliminamos 19 artigos. Por fim, nós ficamos com 27 artigos que foram analisados na íntegra. Ou seja, por fim, nós obtivemos 27 artigos que foram caracterizados e categorizados quanto à ênfase. Dos 4 grupos, nessa apresentação, eu vou destacar apenas os 2 primeiros e citar alguns artigos que estão mais próximos da proposta da subjetividade. De uma maneira geral, os artigos nos indicaram algumas recorrências. Uma delas é a predominância de concepções naturalistas e conservacionistas, inclusive entre os professores estudados. Outro aspecto que merece destaque é que a subjetividade não aparece muito clara, mas ela aparece implícita em ideias como experiência, sensibilização, reflexão, problematização, sentido, transformação, saberes associados à realidade social, ao conhecimento,
a relação com a sociedade, com a cultura, a natureza e a educação ambiental. Nós identificamos também que há poucas pesquisas específicas sobre formação de professores de biologia em educação ambiental, mas eles aparecem em outras iniciativas dentro de outros grupos de professores. Como eu havia indicado anteriormente, eu não vou descrever todos os 27 artigos, mas vou dar destaque a alguns que se aproximam do nosso tema de interesse. Um deles vai destacar principalmente a relação entre sensibilização e processo formativo, como forma de garantir uma educação ambiental mais efetiva e principalmente fazendo isso por meio da sensação do senso de pertencimento, tanto de alunos quanto de professores. Um outro artigo vai propor capacitar para a ação como uma forma de mudar mentalidades. E um terceiro artigo vai indicar que a educação ambiental não pode se restringir à transmissão de informação correta. Ela tem que avançar para uma mudança de comportamento. Há também um outro conjunto de artigos que vai destacar principalmente as questões referentes ao trabalho coletivo dos professores. Eles sugerem que isso é uma maneira de superar a visão simplista de educação ambiental. Ao mesmo tempo, essas metodologias colaborativas, elas favoreceriam a abordagem subjetiva, uma vez que elas aumentam o engajamento e a mobilização da escola como um todo. Essas interações entre professores de áreas distintas poderia facilitar significativamente as convergências de conteúdos, diminuindo um pouco a fragmentação e aumentando a interdisciplinaridade. Dentro dessa linha de sensibilização, 2 trabalhos podem ser destacados. Em ambos, verifica-se que os meios de comunicação e as artes são valorizadas, principalmente por intermédio das fotografias. Nos 2, a proposta básica é sensibilizar para a educação ambiental, destacando principalmente os valores éticos e estéticos advindos da fotografia. Nos 2 casos, a ideia básica é discutir percepção e ressignificá-las. O caminho utilizado que é um pouquinho diferente. Num dos trabalhos, foram utilizadas imagens que já foram distribuídas na mídia, que já foram veiculadas, e discutiu-se a intencionalidade de cada uma. No outro trabalho, foram produzidas novas imagens e, a partir disso, discutidas as próprias percepções sobre natureza e cultura. É importante destacar que, nos 2 casos, os autores indicam que os professores precisam ser treinados, eles precisam desenvolver estratégias para usar a fotografia como metodologia, como prática pedagógica. Ainda na linha da sensibilização, 3 trabalhos indicam que a bacia hidrográfica pode ser um tema gerador para uma educação ambiental mais crítica. Nesse sentido, os autores apontam que, além de permitir a observação dos aspectos físicos do entorno, ela também permite que se discuta as relações entre a sociedade que se organiza ao entorno e os aspectos naturais. Nesse sentido, a bacia seria uma forma de sensibilização a partir do lugar, e ela favorece uma releitura socioambiental, uma construção de uma consciência crítica e, ao mesmo tempo, avançar para a tomada de decisões. De uma maneira geral, os artigos que nós analisamos indicam para a necessidade de uma formação inicial e continuada de professores de biologia e, na medida do possível, que essa formação levasse em consideração a importância da fundamentação e da integração do conhecimento teórico e uma migração para um olhar que relacione subjetividade, sociedade e natureza. Na medida em que isso acontecer, a gente acredita que isso favoreceria a identificação com a causa ambiental, com a educação ambiental e com as tomadas de decisão em todos os níveis da sociedade. Ao mesmo tempo, isso poderia fortalecer a percepção e o sentimento de topofilia. Na medida que as pessoas desenvolvem essa sensação de pertencimento, de topofilia e de identificação, elas têm uma tendência a cuidar melhor do meio ambiente, consequentemente atingindo um grau de sustentabilidade melhor. Para finalizar, agradeço a todos e a todas, em especial aos meus parceiros, professora Gabriela e professor Tiago, e a CAPES, que é financiadora do ProfBio. Espero ter contribuído um pouco para uma reflexão acerca da nossa missão de educadores ambientais. Por fim, deixo aqui a lista com as principais referências bibliográficas que foram usadas nesse trabalho.